Então, pessoal, boa tarde a todos. Como sempre, estou aqui no intuito de nós falarmos sobre síndrome do pânico, ansiedade e suas consequências, seus sintomas. Hoje eu gostaria de tocar num assunto, na verdade fazer uma retrospectiva, pequena, curta, sucinta, né, mas para que nós possamos continuar a entender e procurar esclarecer alguma coisa com relação à doença. Na verdade, o objetivo deste vídeo de hoje é no sentido de mostrar para as pessoas que, às vezes, alguns vícios que a gente adquire no decorrer da doença, eles vão nos prejudicando, vão nos deixando amarrados, tolhidos, sem poder de reação. Pode para muitos parecer bobagem, podem para muitos parecer coisas sem relevância, mas no cômputo geral, né, lá no final da coisa, a gente vai perceber que é uma coisa importante, que são atitudes importantes que, embora pareçam bobagem, pareçam pequenas, mas no resultado final ela vai ser importante, eles vão ser importantes. Pronto, o primeiro, na verdade, isso é apenas um resumo do que nós já falamos até hoje nos vídeos, e eu tenho percebido, né, um pouco de frustração por, às vezes, achar que eu não esteja atingindo o objetivo ao qual me propus, né? Sei que cada um vai ter seu poder de reação, vai ter seu poder de entendimento, sua capacidade de absorver ou não, né, o que a gente fala. Então, assim, o que eu gostaria, a princípio, de rememorar é o seguinte: o princípio dessa doença está na mente, não está no corpo. O princípio dessa doença está nos pensamentos, não está no corpo. Um outro princípio da doença é os medos, não está no corpo. Na verdade, quando o corpo começa a sentir, é porque o psicológico, a mente, os pensamentos já fizeram a parte deles. É nisso que eu gostaria que as pessoas se apercebessem. Uma dica que eu dei há uns dias atrás, no começo dessa série de vídeos, é a seguinte: que evitem, pelo menos no começo, ficar entrando nesses blogs muito, assim, que nos falam só coisas negativas, só falam de doenças e que não apresentam solução. Eu tenho visto, né, e no começo também eu fiz isso, a gente entra naqueles blogs que vê aquelas pessoas, né, falarem sobre sintomas, mas não apresentam solução. Relata os sintomas, relata às vezes que foi ao médico, relata tudo, mas não apresentam solução. No meu caso, à medida que eu fui percebendo isso, que está me causando mal, eu evitei a entrar nesses blogs, ficar pesquisando coisas de doença, e procurei ver coisas que me dessem sustentação psicológica, que me elevasse, que fizesse com que eu mudasse os meus pensamentos. Porque à medida, como a origem da coisa é no pensamento, quanto mais coisas negativas de doença você vai ouvindo, você vai absorvendo. Você vai pensando naquilo, né? Você vai se negativando também. E aí você vai juntando, já pega os lixos que são seus, os lixos mentais, e acumula com os dos outros. Então, uma dica que eu dou: evitem, pelo menos por enquanto, até quando a pessoa não tiver aquele equilíbrio necessário para definir o que é dele, o que não é dele, essa pessoa tem que evitar essas coisas. Evitar ver notícias, jornais, assistir essas coisas catastróficas. Evitem, pelo menos por enquanto, até equilibrar, né? Evitem ficar relatando muito cansativamente, repetidamente, os sintomas, né? Sentiu? Para, racionaliza, vê o que é seu, o que não é,
e dispensa aquilo, não deixa isso ficar muito tempo na cabeça não. E isso vai criando situações de ansiedade. O simples fato de ficar relatando, né, os sintomas para outras pessoas, já vai criando em você aquela situação de ansiedade. Aí alguém pode falar, mas o Cláudio então não quer que ninguém fale que ele está sentindo para ele. Não, não é isso não. Eu estou apenas dando uma dica, né, que a pessoa vai perceber que quanto mais ele fala, mais aquilo vai ficando nele. Se a pessoa partiu do princípio, chegou à conclusão que a coisa está no pensamento, que, né, primeiro tem que chegar a essa conclusão, que a origem de tudo está no pensamento. Quando você chegar nessa conclusão, você vai pensar assim, olha, mas se está no pensamento, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, demonstrando, querendo mostrar o que eu sinto, ou pondo para fora isso que eu sinto, eu vou estar absorvendo mais coisa negativa. Então é nesse sentido que é o meu toque. A gente tem que dar uma guinada nas nossas formas de pensar, nas nossas formas de falar, nas nossas formas de agir. Porque ficar procurando coisa em outro lugar não vai encontrar. Tá? E outra, tem que reagir. Ficar esperando alguma coisa de algum lugar, de não sei de onde, não vai agregar nada. Quem tem a esperança de mudar, ficar deitado, ficar lamuriando, ficar contando repetidas vezes, entra no blog, fala, ó, eu tô assim, assim, entra no grupo, ó, eu tô assim, assim, senti isso. Isso aí vai te impregnando mais de coisa negativa. O seu psiquismo vai capturando aquilo ali como se fosse verdade. Mude, evite falar, né? Tenta trocar esse pensamento negativo por pensamento positivo, pensamento doentio por pensamento saudável, né? Faz a troca. Se não fizer disso, não fizer isso, vai sofrer muito. Não tem outra forma, né? Tem que pensar que o nosso pensamento está impregnado de coisas negativas. Faça um balanço da última semana para ver. Aí muitas pessoas, mas eu passei a semana inteira ruim. Mas faz um balanço dos pensamentos. O que eu pensei durante a semana? 99,99% é coisa ruim, é coisa de doença, é coisa negativa. Como que a gente vai querer curar o nosso pensamento, o nosso psiquismo, se a gente só pensa besteira? Então, os primeiros passos, recapitulando, é admitir que é psicológico, é admitir que o medo e o pensamento que são os dois pilares que sustentam essa doença e que nós temos que direcionar tudo o que nós pudermos para essas duas coisas. Pensamento negativo, né? Projeção de pensamento no futuro, fica sofrendo por antecipação, e medo. Cortou essas duas coisas, vai notar que vai ter um salto de qualidade, né? Mas ficar com medo, esperando milagre, não vai adiantar. Não vai adiantar e vai ficar sofrendo. Precisa ter uma reação. A reação para frente. Nessa reação de recuando, deixando a doença tomar campo, tomar espaço, não. Se ficar do jeito que está, muito dos que eu vejo, muito dos que eu converso, a coisa, né, tem que enfrentar, pessoal. Não tem outra forma. Tem que encarar que é uma doença psicológica. Esqueçam esse negócio de doença no corpo. Acreditem no médico, acreditem nos exames. Senão não vai ter caminho de melhora, de equilíbrio. Como eu já disse, essa doença é uma doença de curso longo, né? Como os pensamentos estão impregnados na nossa alma, para trocar isso é difícil, mas precisa começar, né? Porque isso é uma coisa que está impregnado no nosso ser, no nosso eu, né, interior. E essas coisas negativas que estão na nossa alma, a gente vai tirando aos poucos. À medida que a gente vai tirando, a gente vai melhorando. Mas tem que ter um começo, né? Só o fato de acreditar que é psicológico, só o fato de acreditar
que a origem está nos pensamentos negativos, naqueles pensamentos que a gente projeta coisa ruim, negativa para o futuro e fica naquela expectativa ruim. Isso já é um motivo suficiente para nos equilibrar. A gente tem que começar a pensar assim, pensar no hoje, só no que tem que fazer hoje, no agora. Deixa o futuro para o futuro, deixa para eu sofrer lá no dia que tiver de acontecer. Essa é a dica que eu tenho para hoje. Depois nós falamos mais sobre o assunto, né? Espero que eu tenha feito me entender.